Klabin ou Suzano, qual a melhor para um investidor de longo prazo? Todo mundo que decide entrar aí nos investimentos no setor de papel e celulose se depara com essa pergunta, né? Afinal, são duas grandes empresas que a gente tem aí no Brasil e as duas que atuam nesse segmento aí de papel e celulose. Então, qual a melhor para você investir no longo prazo? Vamos falar disso, mas antes eu já quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários qual você acha que é a melhor. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, um canal feito para ajudar você, investidor de renda variável. Meu objetivo aqui é te ensinar a viver de renda dos seus investimentos. Então vamos falar um pouquinho sobre a Klabin e a Suzano aí, né? Qual a melhor para ter em carteira para o investidor de longo prazo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que elas não são empresas idênticas, tá? Apesar de as duas atuarem no segmento papel e celulose, são empresas com propostas bem diferentes. Por exemplo, a Suzano ela é uma empresa muito focada na commodity celulose. Mais ou menos 90% da receita da Suzano ela vem da celulose. Ou seja, ela simplesmente planta as árvores lá, retira a celulose e ela comercializa essa matéria-prima que é a celulose, que é uma matéria-prima utilizada para a fabricação de vários tipos de papéis, né? Agora, a Klabin, ela é um pouco diferente. Ela produz a celulose, comercializa também a celulose, só que aproximadamente uns 30% da receita da Klabin ali vem da celulose, mas ela também continua o processo e ela mesmo já fabrica o papel que é feito com essa celulose e também comercializa esse papel. Então os outros 70% da receita aí vem também desses papéis. Então veja que a Suzano basicamente ela produz a matéria-prima e vende a matéria-prima. Agora, a Klabin ela produz a matéria-prima, produz também o produto que é feito com essa matéria-prima, que é a celulose, e comercializa os dois. Então aí já tem uma boa diferença. Nesse quesito aí, eu já dou um ponto aí para a Klabin, né? Porque a Suzano ela é muito dependente só da commodity celulose. Ela não tem valor agregado basicamente no produto dela. Agora a Klabin é diferente, ela já oferece vários produtos que ela acaba fazendo ali com o uso da matéria-prima celulose. Então ela é um pouco mais diversificada a sua receita e acaba tornando a empresa aí um pouco mais segura. Quando a gente fala um pouquinho aí sobre esse segmento, né, de celulose, é um segmento que eu gosto bastante por ser bem perene. Porque olha só, você imagina hoje em dia no mundo as pessoas parando de usar papel? Muito pelo contrário, eu vejo que o movimento de consumo por papel acaba aumentando a cada ano aí, né? Tanto que agora existe um movimento aí de conscientização ambiental que as pessoas estão deixando de consumir plásticos e transformando em papel. Antigamente sacola era só plástico, agora muita gente já usa sacola de papel. Copos de plástico, por exemplo, a Klabin já produz copos de papel, canudo de papel. Então várias coisas aí que o papel ele está tomando o lugar do plástico por não poluir tanto o meio ambiente. Então, pelo contrário, o consumo de papel ele está em ascensão e não está em queda. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Ainda falando sobre a diferença das duas, como a Suzano ela é focada só na celulose, ela praticamente só planta eucalipto. Já a Klabin não, ela planta eucalipto e também pinho, que são fibras diferentes, né? Então a fibra do eucalipto ela é uma fibra curta, ela é usada para aquele papel branco, que é o papel de caderno, papel de guardanapo, por exemplo, aí a gente está falando da fibra curta. Já a Klabin, ela produz também a fibra longa, que é o papel da caixa de papelão lá, que é um papel mais pardo, assim, um papel mais bruto, né? Que é a fibra longa. Então a Klabin ela atua aí nessas duas pontas. Uma diferença aí bem importante da Klabin para a Suzano é que a Suzano ela otimizou muito os processos, os custos de produção dela. Então, por exemplo, as florestas da Suzano elas são mais perto da fábrica do que da Klabin. E isso, para quem já estudou o setor, vai entender que é bem importante porque existe um custo alto de extração da madeira e de transporte dessa madeira até as fábricas. Então, o ideal é que as florestas sejam próximas das fábricas para que não tenha esse problema aí. Agora, a Suzano ela é uma empresa que ela já está mais ou menos pronta, vamos dizer assim. E a Klabin ela está quase dobrando de tamanho com o projeto Puma 2, que está em construção ainda, o Puma 2 não está pronto, e quando o Puma 2 estiver pronto, a Klabin ela vai reduzir muito o seu custo, vai aumentar muito a sua receita, porque esse projeto Puma 2 custa muito caro, e até então só está saindo dinheiro, né? Sai dinheiro o tempo todo para a construção do Puma 2 e não entra, porque é um projeto que ainda não está pronto, então ainda não tem receita.
Então, por enquanto, ela vai continuar gastando muito e sem receita do Puma 2. Agora imagina quando o Puma 2 estiver pronto. Ela vai reduzir drasticamente o seu custo, depois que já estiver tudo rodando, sinergia aconteceu, pessoal treinado, pessoas contratadas, tudo rodando a todo vapor, o custo vai cair muito e a receita vai dar um pulo, porque vai ter mais uma fábrica aí entrando em operação, que é o Puma 2. Então tudo indica que no longo prazo a Klabin vai ser uma empresa bem mais interessante aí do que a Suzano. E também essa questão da distância da floresta para a fábrica vai reduzir bastante aí com o projeto Puma 2. Bom, aqui eu falei um pouco da diferença, um pouco do setor para você se familiarizar. E agora eu te convido a gente fazer um comparativo dessas empresas aqui com os indicadores, né? Vamos ver como anda a dívida de cada uma, margem líquida, ROI, essas coisas todas. Mas antes eu peço para você, deixa o like aqui se está gostando desse vídeo, se não é inscrito, se inscreva no canal e também te convido a baixar o meu e-book gratuito da Estratégia 500 Pratas que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá para a tela então fazer uma comparação dos indicadores dessas empresas. Bom, para isso eu vou usar o site Análise de Ações, eu gosto bastante desse site para fazer o estudo, dar uma olhada, fazer um filtro inicial da empresa e depois eu continuo lá no site de RI, nos relatórios, né? E esse site traz aqui uma comparação das empresas, aqui eu já tenho Suzano na esquerda e Klabin na direita, então vamos dar uma olhada. Então, setor, material básico, os dois, commodity, né, papel e celulose. Governança, a Suzano sai na frente porque ela faz parte do novo mercado e a Klabin está no nível 2. Uma característica aí, um ponto positivo para a Suzano. O PL dessas empresas não dá para ver porque uma coisa que você tem que entender se for investir nesse setor é que é um setor totalmente cíclico. Então, a gente avalia mais o fluxo de caixa do que a dívida. Porque, primeiro, ele oscila o preço da venda do produto por conta de ser uma commodity. O preço oscila de acordo com oferta e demanda, principalmente internacional, né? E também porque as florestas, elas têm um tempo lá, 5, 6, 7, 8 anos para crescer as árvores. É claro que as companhias elas fazem um revezamento de floresta, né? Enquanto tem uma sendo derrubada as árvores, tem outra que está com 6 anos, outra com 5, outra com 4. Mas esse processo aí, quando ocorre um certo desequilíbrio ali, pode fazer com que a empresa feche um pouco no prejuízo, daqui a pouco as árvores já cresceram, volta para o positivo e fica tendo essa oscilação. Então é um setor que tempo está no positivo, outros momentos fecha no negativo. Agora, por exemplo, quando eu estou gravando esse vídeo, essas empresas estão dando prejuízo, tá? Mas é super normal dentro desse setor e você precisa aprender a entender isso caso queira investir nesse setor aí. E por isso que a gente está vendo aqui que o PL das duas estão negativos, então a gente não vai nem considerar. O indicador PVPA, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, quanto mais baixo, mais descontada está a empresa, da Suzano é 28 e da Klabin é 10. Então aqui a gente vê que a Klabin, do ponto de vista do PVPA, ela é uma empresa mais descontada. Um pontinho para ela. O ROI não vai dar para a gente considerar também porque elas estão no prejuízo. Agora o ROI, que já fica mais fácil, porque daí entra a dívida em consideração também. O ROIC, que é o retorno sobre todo o capital investido da empresa, né? Da Suzano 5,3 e 8,8 da Klabin. Então a Klabin está com um retorno melhor, ponto positivo para a Klabin. Margem líquida, como eu falei, não dá para comparar muito porque elas oscilam demais, mas ainda a margem líquida da Suzano está bem mais baixa do que da Klabin. O indicador dívida líquida por EBITDA é importantíssimo para essas empresas porque elas trabalham muito alavancadas, tá? Elas são empresas que fazem muita dívida, mas veja bem, um dos motivos dessas empresas terem dívidas, porque elas investem muito lá na frente, quando elas estão em momentos que tá ruim de ter lucro, elas acabam levantando dívida aí para fazer caixa e passar nessa fase até que volte a fase das vacas gordas, né? Só que essas empresas, tanto Suzano quanto Klabin, são empresas aí centenárias, né? 100, 120 anos aí elas têm. Então, poxa, não nasceram ontem e elas já passaram por várias crises aí no país, conseguiram passar por tudo isso. Então a pessoa diz, Klabin não dá lucro, vai falir, Suzano não dá lucro, vai falir. Não é bem assim, né? Afinal de contas elas já estão nessa situação aí há mais de 100 anos. Você não era nem projeto de vida ainda, elas já estavam aí, ó, a todo vapor trabalhando, beleza? E com isso elas conseguem muita dívida, por quê? Porque as instituições financeiras, quando fazem a análise dos balanços dessas empresas, entendem que lá na frente elas vão conseguir pagar essa dívida. Somente por isso essas instituições financeiras colocam dinheiro na mão dessas empresas. Ou você acha que um Banco Itaú, um Bradesco ou até um BNDES ia ficar soltando dinheiro na mão dessas empresas se achassem que elas não conseguiriam pagar e que estavam correndo sérios riscos de falência? Não, né? Então, também por isso que elas conseguem trabalhar com dívida mais alta,
mas ainda assim dívida é sempre dívida e a gente tem que ficar muito atento a isso. E a gente pode ver aqui que o indicador dívida líquida por EBITDA da Suzano é 5,69 e da Klabin 5,11. São bem próximas, mas ainda a Suzano está um pouco mais endividada que a Klabin. Então mais um pontinho para a Klabin. O Dividend Yield 1,7 da Klabin e 0 da Suzano, então mais um ponto para a Klabin aí para quem quer receber dividendos. Aqui embaixo eu tenho um gráfico de comparação aqui do ROI. Então aqui a gente consegue ver, deu uma distorção, né, porque foi lá embaixo o ROI dessas empresas esse ano, mas a gente vê aqui ó, na linha verde e na azul, a linha verde é a Klabin, que olhando na imagem, geralmente a linha verde está um pouquinho acima da azul. Ou seja, historicamente o ROI da Klabin trabalha acima do da Suzano. A mesma coisa a gente pode ver aqui ó, na margem líquida, que dita o lucro líquido, oscila bastante, como eu falei, as duas empresas são bem cíclicas, porém, a gente olha na linha verde, que é a Klabin, que ela oscila um pouco menos do que a linha azul, que é a Suzano. E elas andam mais ou menos próximas aqui, né, por conta da commodity, né, que as duas trabalham com a mesma commodity. Agora, aqui de 2010 até 2016, teve bastante tempo aqui que a Klabin andou no positivo e a Suzano no negativo, né? Enfim, a gente vê aqui que as duas oscilam muito as suas margens líquidas, né? Mas, olhando num visual assim, eu ainda consigo enxergar a Klabin um pouco menos cíclica. Então, por tudo isso, eu acabo gostando um pouco mais da Klabin, tá? Mas as duas são excelentes empresas aí. Mas eu pergunto para você aí, qual empresa você prefere, a Klabin ou a Suzano? Deixa aqui nos comentários, deixa a sua opinião aí também sobre as duas, porque é bacana, né? Isso aí ajuda a comunidade, fortalece a comunidade aqui e faz com que as pessoas tenham mais informação aí para decidir em qual vai investir ou não. Bom, isso aqui não se trata de recomendação de compra ou venda, você faz o que quiser com seu dinheiro, né? Eu invisto em Klabin, atualmente eu não tenho a Suzano em carteira, pelos motivos também que eu apresentei aqui para você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar seu like aqui, se inscreva no canal se não é inscrito e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!